Tu já trabalha com marketing digital, infoprodutor, prestador de serviço que já caminha aqui por dentro, tem um e-commerce, qualquer coisa relacionada ao digital em si, ou ao menos tem interesse, está estudando, está buscando mais informações a respeito, é bem provável que tu já tenha ouvido falar nesse discurso, que é o tal do o mercado está mudando, o mercado está se profissionalizando, as coisas estão avançando, tal. O que eu tenho a dizer sobre isso? Com a minha experiência aí de cerca de 4 anos mergulhando bastante nesse mercado e tendo falado, convivido e convivendo com gente que já está há muito mais tempo nesse meio. A questão é o seguinte: esse tal movimento das coisas estão mudando, as coisas estão se renovando, vamos lá, não fique para trás e tal, é um movimento normal dentro do mercado financeiro, principalmente. É de onde surgiu isso, de onde pescaram essa ideia de trazer a comunicação para essa vertente. O tal do FOMO, muita gente chama assim, que é o tal do Fear of Missing Out. Resumidamente, abrasileirando aí a palavra, é o medo de ficar de fora, medo de perder alguma oportunidade. Quando uma ação ela tem sempre picos e vales, está sempre andando, se olhar um gráfico, seja lá a ação que for, seja o ativo que for. E esse Fear of Missing Out, ele começa aqui, embaixo. Por causa que o preço ele se movimenta conforme a expectativa das pessoas de que alguma coisa vai acontecer. Seja ele caindo, seja ele subindo. É a expectativa que movimenta o preço. E é a nossa expectativa em relação às mudanças do mercado, no âmbito geral, seja o nicho, seja o espaço que for, que fazem com que as pessoas pulem para aproveitar aquelas oportunidades, sabe? Porque é legal eu estudar, sei lá, IA hoje, por causa que está acontecendo um movimento que os profissionais não se atualizarem vão ficar para trás. O mercado está mudando, o mercado está tal. Beleza. Tá entendendo esse movimento? De não querer perder alguma oportunidade. Aí eu entro ali junto com a galera e vou embora. Só que, quando eu olho para essa narrativa, vamos dizer assim, de as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando, ela tem duas facetas grosseiras, assim, falando, que é onde eu presto atenção nessa comunicação. A primeira é em relação à base das coisas, o princípio das coisas, que rege o marketing como um todo, como também vendas no geral, beleza? E o outro ponto é relacionado às ferramentas do mercado, à tecnologia em si. Tecnologia está sempre mudando, está sempre se atualizando, beleza? Tu vai ficar para trás mesmo se tu não se mexer em relação à tecnologia. No entanto, uma outra coisa, um outro discurso é falar que a maneira de vender está mudando. Isso é um pouco complicado. Se eu tiver alguma ferramenta atrelada a esse mecanismo, beleza. Que nem uma inteligência artificial. Estou usando uma inteligência artificial, beleza. Pode ser que seja interessante eu me atualizar realmente para conseguir otimizar alguns pontos ali da minha produção, no âmbito geral, beleza? E, de repente, tá botando no meu currículo, tá me aprimorando para conseguir suprir alguma demanda num trabalho, alguma coisa desse tipo. Se eu estou buscando, almejando uma vaga, sei lá, se eu não sou autônomo ou vou usar para o meu próprio negócio, ajudar alguém, enfim, essa que é a ideia. Pensando em ferramenta, beleza, a ferramenta ela muda, mas os fundamentos, a base é a mesma, não vai mudar. Desde que a gente se entende por gente, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa identidade, grosseiramente, a nossa essência como seres humanos, permanece a mesma ao longo da história. Seja lá quando a gente estava em caverna, escrevendo nas paredes, como nos dias de hoje, que uma penca de gente desfila de terno e gravata para cima e para baixo e tem um iPhone 55, sabe? Não muda. A mesma fome que eu tenho hoje é a fome que eu tinha lá atrás. A necessidade de viver em sociedade que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha lá atrás. A necessidade de ter uma parceira, de ter uma relação com alguém é a mesma que se tinha lá atrás, sabe? A vontade em relação às necessidades humanas prevalece, permanece. Ser humano é ser humano com o passar do tempo. Grosseiramente não muda. Claro, costumes, hábitos, de acordo e conforme os estímulos externos, beleza, pode ser que mude. Por causa que lá hoje, por exemplo, pega um metrô, pega um avião, uma coisa que lá atrás, se eu olhar para a época das cavernas, não tinha isso. O costume vai ser diferente. A galera hoje
tem o costume de ficar mexendo no celular, o costume de ficar mexendo no computador, de navegar nisso, naquilo, comprar tênis, comprar coisa. Na época das cavernas não tinha, o costume era diferente, ia ficar dentro da caverna, lá de boa, lá com a galera, sair, dar uma banda, lá pescar, caçar, enfim, voltar para dentro da caverna, comer e ficar lá de boa. Os costumes eram diferentes, mas as necessidades são as mesmas. E quando eu estou pensando em vendas, em marketing digital, eu estou me comunicando, estou me relacionando o tempo inteiro com pessoas. Esse relacionamento não vai mudar. A todo tempo existem necessidades das pessoas que precisam ser supridas para que se alcancem determinados desejos. E para que eu consiga fazer isso no meio de estudo, como saída, como alternativa para se alcançar isso, eu forneço um produto. Quando eu estou pensando em conceber algum produto, criar algum produto, seja lá o produto que for, serviço, enfim, categoria, âmbito geral, primeiramente eu penso no problema que eu vou resolver, beleza? E para isso, eu desenvolvo um produto que vai suprir aquela necessidade, aquela demanda existente, saca? E aí eu faço uma oferta. E aí, olhando até para isso, questão de oferta e demanda, o mercado financeiro é um baita do exemplo disso. O mercado movimenta dinheiro, o dinheiro está relacionado a basicamente tudo na nossa vida, hoje em dia. E o mercado financeiro, ele se movimenta grosseiramente, como eu disse há poucos minutos, pela expectativa das pessoas, do público, em relação àquele ativo. Se vai subir ou se vai descer. Sempre oferta e demanda. O mundo inteiro é um grande mercado. Seja quando a gente está vendendo produto, serviço ou meramente, entre aspas, ideias. Sabe? É um grande mercado. Sempre tem alguém oferecendo, sempre tem alguém requerindo aquilo, necessitando daquilo, sabe? Com mais ou com menos urgência. Então, quando eu olho para esses discursos, eu sempre tomo muita atenção para não cair, aí vão dizer, em mentirinhas, em enrolações em relação a isso. Beleza, que tem uma ferramenta que pode ajudar na minha produção, que foi lançada. Beleza, na minha produtividade, na minha organização no âmbito geral, produção. Beleza, de repente eu vou lá, dou uma olhada, deixa eu entender isso aqui, deixa eu entender como a gente está na época da inteligência artificial, vamos dizer, nesses últimos períodos aí, anos, e tende a estar se aprimorando mais e mais. Beleza, de repente vale a pena eu dar uma olhada em IA. Para eu não ficar para trás, que nem eu falei, em relação ao meu trabalho, novas oportunidades, em relação à própria produtividade, pode, me ajudar bastante, fortalecer, é legal, é interessante, vou dar uma olhada nisso, vou dar uma atenção, beleza. Mas em relação às nuances humanas, no quesito negociação, não muda. Ser humano é ser humano desde a época da caverna até hoje em dia de terno e gravata, desfilando por cima para baixo. Com um iPad, um MacBook, esse modelo XZPYJ, sabe? Não vai mudar. A gente, ser humano, vai continuar sendo ser humano. Então, é muito necessário, se faz necessário, ter esse olhar crítico em relação ao que essa pessoa está falando. Quando eu vejo essa propaganda, que de certo modo é uma certa polêmica, que tem muita gente que bate em cima desse tema, de o mercado está mudando, o mercado está se profissionalizando, não fique para trás, porque o mercado está se atualizando, então eu atualizei os meus funis de venda, eu atualizei não sei o que, e aí eu vendo para ti como uma oitava maravilha do mundo, que é a solução para uma coisa que não mudou. Dentro de copywriting, uma coisa muito comum, tem um outro nome específico, eu estava até tentando lembrar, só que eu não consegui. O primeiro que foi na minha mente é o tal do naming, tem um outro nome, mas é basicamente a ideia de colocar um nome próprio ali, botar tua assinaturazinha embaixo daquele nome. Tu escolheu um nome para alguma coisa, eu faço um produto X e eu vou botar um nome específico para cada módulo do curso. O primeiro é o módulo cabra cega, o segundo módulo do curso, sabe? É isso daí, é o chupa-cabra. O terceiro, entende? E aí isso forma metodologia de ensino, sei lá, entendeu? Crio um nome fictício ali. Alegorias de carnaval, sei lá, sabe? Crio um nome para aquela metodologia, para aquele. Enfim, tá entendendo? Então, acontece muito disso. As pessoas dizem que o mercado está se profissionalizando, gera um tal do FOMO. FOMO gera urgência das pessoas se mexerem em relação a determinado prazo. Quando eu estou olhando para a urgência, eu remeto a período de tempo quando isso remete à urgência. E aí acontece esse movimento das pessoas correrem para não ficarem para trás. Só que é preciso ter muito cuidado. Estou falando de ferramenta, estou falando de metodologia, modelo de negócio, metodologia de vendas. Sabe? Porque eu posso pensar no funil, beleza. Eu posso automatizar alguma coisa, otimizar em relação à ferramenta, mas as nuances de comunicação não vão mudar.
A pessoa, ela tem a dor, ela tem o desejo dela e no meio disso está um produto que vai resolver, que vai entregar o que ela está buscando. Basicamente, eternamente, eu vou precisar de quê? De uma página de vendas, de um e-mail, de anúncio, sabe? Não vai mudar. Eu preciso construir um perfil numa rede social para que as pessoas conversem comigo. Eu preciso eternamente fomentar os 3 pilares principais: produto, público e oferta. Eternamente, não vai mudar, sabe? Não vai mudar. Então é necessário ter muito cuidado com essas ideias, com essas promessas que voam por aí. Por causa que muitas vezes a pessoa pega, principalmente no âmbito estratégico da coisa, muda ali uma setinha ou outra, fala que está tendo resultados mirabolantes, na maior parte das vezes esses resultados nem são verdade, e quando vai ver a pessoa só testou alguma coisinha ali e mudou, por causa que estratégia é que nem comunicação. É totalmente maleável, é totalmente moldável. Eu posso ter o que está validado, eu posso ter o que está certo, beleza, mas é totalmente moldável. Não tem o 100% certo. Depende de ótica, depende de perspectiva, depende de objetivo do que eu estou fazendo naquele momento. Aí eu modelo a minha estratégia, o meu planejamento, o meu plano como um todo, sabe? Então, muitas vezes as pessoas, elas, tinha 2 e-mails na sequência convencionalmente. Aí a pessoa botou 4 e-mails. E aí no último ela jogou para o WhatsApp. Nossa, fiz um novo funil mágico. O mercado está mudando. Você precisa automatizar e melhorar o seu fluxo de e-mails para o Matrix 25.0, sei lá, sabe? E essas coisas elas acontecem a todo tempo, a todo instante. E como eu disse, justamente esse alarde gera o tal do FOMO, o medo de ficar de fora, e as pessoas correm adoidadas para tentar realmente caminhar conforme o mercado. Sendo que, na maior parte das nuances dele, como das coisas da nossa vida, o princípio que eu sempre falo, sempre prego, sempre preguei e absorvi na minha vida, e é o conselho que eu vejo mais rico das pessoas que eu tive contato na minha vida, que tem mais experiência nas áreas, seja músicos com décadas e décadas e décadas de vida, seja gente que toca negócios digitais com milhões de faturamento mês, seja na luta, sabe, com gente que está dentro do UFC, que já, enfim, contato com pessoas de real performance, todos, sem exceção, seguem essa mesma ideia que eu sigo desde lá de trás, que eu me conheço por gente. Entenda a base. Entenda os fundamentos daquilo que você está estudando, que você está buscando. Isso não vai mudar. E entendendo a base, eu consigo criar e modelar a partir disso. A base representa a liberdade criativa, sabe? Analítica, de pensar, de conseguir modelar e criar a partir daquilo. Eu não fico refém. É basicamente tirar minhas muletas em relação a determinado assunto. Beleza? Então é isso. Espero que tenha esclarecido justamente essas nuances de corro ou não corro para, sabe, andar junto com o mercado. Entenda a base, a essência. É isso. E se vê que é necessário se atualizar em relação à tecnologia, é isso. Porque o resto não vai mudar. Pode mudar um funilzinho, uma estratégia, mas isso muda a todo instante. E tudo, basicamente, é teste. Tá bom? É isso. Se gostou, curte aqui, comenta abaixo, uma outra sugestão de vídeo, o que você achou desse. Compartilhe aí com quem você acha que vai ser útil também esse conteúdo. Se inscreve aí no canal para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.